Glória a Deus, você pode se assentar em nome de Jesus. Quero compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor. Meu Deus do céu, nós estamos aqui no nosso terceiro dia de Aviva São Paulo. Quem estava aqui na sexta-feira? Deixa eu ver. No sábado? Glória a Deus. Quem está aqui no domingo? Todo mundo, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6, verso 1 ao verso 8. Você que não trouxe a sua Bíblia, acompanha comigo aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença, reunidos por um só propósito, por uma só razão, que é cultuar o Senhor, que é ouvir a direção que o Senhor tem para nós, como Tua igreja, Pai. Que nesse momento toda a atenção esteja voltada para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abra o nosso coração para receber a boa semente da Tua palavra, como uma semente que cai em um solo fértil. A Tua palavra possa encontrar morada em nossos corações. Leva cativo cada pensamento em obediência a Ti. Tira agora todo o cansaço, toda a distração. Nada é mais importante do que ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Nós estamos em 3 dias aqui falando sobre avivamento, orando, pedindo a Deus por um avivamento na nossa igreja, um avivamento pessoal. Mas nada disso faz sentido se nós não entendermos primeiro o que de fato é um avivamento. E o tema que eu tenho para trazer para você nessa tarde, e aquilo que o Senhor colocou no meu coração, está sobre o tema: como viver um avivamento. Como viver um avivamento. E antes da gente mergulhar nesse texto, antes da gente desenvolver aquilo que a gente acabou de ler aqui, eu quero alinhar nosso coração, entender de fato o que é um avivamento. Sabe, irmãos, avivamento, vou começar falando sobre o que não é um avivamento. Avivamento não é um culto mais avivado. Muitas vezes a gente pensa que para viver um avivamento nós temos que participar do culto do fogo, o culto do profeta que revela o CPF, que fala aquilo que está oculto, escondido. Isso é viver um avivamento. Não, isso não é avivamento. Avivamento não tem a ver com emoção, não tem a ver com um culto cheio da presença, onde a gente chora, onde a gente sente um arrepio diferente, onde está todo mundo falando em línguas e rodopiando e caindo no poder. Não, isso por si só não é avivamento. A verdade é que essas experiências, esse arrepio, esse sentimento, ele pode até acompanhar um avivamento, mas não é isso que verdadeiramente é um avivamento. Avivamento não se trata de um evento, não se trata de um ambiente, não é barulho. Avivamento não é gente chorando, não é gente gritando. Tudo isso pode acompanhar o mover, pode acompanhar o avivamento, mas avivamento é um despertar espiritual. Todos nós precisamos de um avivamento. Quando a gente faz um movimento como esse, chamando a igreja para viver um avivamento, é porque todos nós precisamos de um avivamento pessoal.
Avivamento é um despertamento espiritual. Avivamento é quando a vida de Deus volta a ocupar o centro de um coração que já o conhecia, mas que em algum momento se tornou frio, distraído, tolerante com aquilo que entristece o Espírito Santo. Avivamento não é algo que acontece do lado de fora. Avivamento é algo que acontece dentro da gente. Avivamento é voltar a acender a chama de novo em nosso coração. A própria palavra avivar, ela já traz essa ideia, trazer vida novamente, reacender aquilo que um dia já existiu. Não é criar algo novo, é restaurar, reacender aquilo que foi esfriando com o tempo. Avivamento acontece quando um povo que já se acostumou com a presença volta a desejar ardentemente a presença de Deus como se fosse a primeira vez. Avivamento é isso. Avivamento é voltar a acender a chama do nosso coração. Sabe, quantos aqui são casados, noivos, ou estão, quem está namorando não vai entender também, mas você que é casado, você lembra do dia em que você se apaixonou pela sua esposa, pelo seu marido? Você lembra do primeiro amor? Naquele momento em que tudo era lindo, naquele momento em que era gostoso, as conversas pareciam que nunca tinham fim. Aquele momento em que você ligava para o seu marido, para a sua esposa, e você ficava horas no telefone, e você falava: não, desliga você, amor. Ah, não, desliga você. Não, não, pode desligar você. Você não dava conta nem de desligar o telefone. Era ou não era assim? Quem já viveu essa experiência aqui? Só 3 pessoas. Eu lembro, quando eu estava conhecendo a Larissa, era assim, 2, 3 horas no telefone. A gente queria estar junto, e quando a gente não estava junto, a gente queria estar no telefone, a gente queria programar o próximo encontro, e era maravilhoso. Só que passa o tempo da conquista, e aí entra num tempo onde já é normal a presença do outro, onde a gente já se acostumou com a presença do outro, já se acostumou com o dia a dia, cai na rotina, e muitas vezes agora quando liga a gente já quer desligar logo. Não, tá bom, depois a gente se fala, tá tudo certo. É ou não é assim? O tempo vai passando, a gente vai se acostumando com a presença um do outro. Mas um avivamento é você estar há 10 anos casado e você ter aquela mesma paixão de quando você estava se conhecendo. Avivamento é você já ter se acostumado com a pessoa que está do seu lado, mas você olhar para ele, para ela com a mesma admiração do começo, de quando você ainda estava conhecendo, de quando era apenas um sonho estar junto com essa pessoa, de quando ainda você não sabia se ia conquistar o coração. E você fazia o que fosse preciso. Você saía do lugar que você estava, você pegava ônibus, você fazia o que fosse necessário para estar junto com ele, para estar junto com ela. Você nem olhava para o preço do presente, e você queria impressionar. Você queria dar algo que despertasse no coração dela a paixão, o amor. Só que o tempo vai passando, e aí você começa a olhar com tanta naturalidade. É tão normal para você estar com essa pessoa. O fogo foi se esfriando, a paixão foi acabando. Nós tratamos dessa maneira com Deus. Muitos de nós viveram essa experiência do primeiro amor com Deus. Um momento onde era tão gostoso estar na presença de Deus, onde a gente não queria perder um culto, onde a gente fazia questão de passar um tempo em oração, em jejum, meditando na palavra de Deus. Só que a presença se tornou tão comum, e a gente começa a se acostumar. É mais um culto, é mais um encontro, é mais uma palavra, é mais um avivamento. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Avivamento é isso, é quando essa chama ela reacende em nosso coração. É quando uma igreja que já está tão acostumada com tanto culto, com tanta presença, volta a se apaixonar como se fosse a primeira vez. Como se não fosse só mais um culto, mais um dia que o Senhor marcou um encontro, mais um dia onde você vai ter uma experiência sobrenatural com Ele, mais um dia onde você vai ser quebrantado, onde você vai ser cheio do Espírito, onde o fogo no seu coração é aceso mais uma vez. Isso é avivamento. Isso é avivamento. O profeta Abacuque, ele declarou no capítulo 3, verso 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. O profeta não está pedindo que Deus invente uma coisa nova. O profeta não está pedindo uma outra experiência com Deus. O que ele está dizendo é: Senhor, faz de novo, aviva a tua obra.
traz à vida aquilo que já estava morrendo, reacende o fogo que já estava se apagando. Quantos de nós não estamos com o nosso fogo no nosso coração se apagando? Quantos de nós já não conseguimos mais orar, já não conseguimos mais ter prazer, porque o fogo foi se esfriando? Avivamento é quando essa chama é acesa de novo no seu coração. É quando você volta a se apaixonar pela presença de Deus. É isso que o profeta está dizendo: aviva-nos, Senhor. Faz outra vez, faz de novo, como se fosse a primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez. Esse é o clamor para a nossa igreja. Faz outra vez, como na primeira vez. Erga suas mãos e declare isso a Ele. Diga: faz outra vez, Senhor, como na primeira vez. Reacende a chama no meu coração. É isso que é um avivamento. É fazer outra vez aquilo que nós já vivemos na primeira vez com Ele. Declare isso. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Declare isso mais uma vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Uma vez mais. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Será que tem alguém aqui que quer viver outra vez aquilo que viveu um dia com o Senhor? Fala isso com o Senhor, diga bem alto aí no seu lugar, diga: faz outra vez, Senhor. Não diga isso mais alto, diga: faz outra vez, Senhor. Sabe, meu irmão, e o interessante disso é que quando Deus Ele aviva você para viver mais uma vez aquilo que um dia você já viveu, ou talvez tem gente aqui dentro que está dizendo: pastor, eu nunca vivi isso, eu nunca vivi essa experiência de me apaixonar por Ele, pela presença, de ser cheio pelo Espírito Santo. Então quero declarar que você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus. E você que um dia viveu essa experiência e o fogo está quase se apagando, você vai sair daqui avivado. O fogo no seu coração vai voltar a queimar, e o desejo pela presença do Senhor vai voltar a ser o centro da sua vida. Sabe, mas não vai ser da mesma forma, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aquilo que Deus vai avivar na sua vida vai ser ainda maior do que a experiência que você já viveu com Ele. Avivamento é isso, é fazer de novo, é reacender a chama. E é dessa forma, sabe, o que o Senhor espera de nós para um avivamento é que a gente tenha sede, a gente tenha fome pela presença dEle. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. O problema é que estamos distraídos demais. O problema é que hoje em dia Satanás ele nem precisa nos fazer pecar, ele só precisa nos distrair. E está muito fácil nos distrair. A gente passa 2 horas distraídos, vendo qualquer coisa no Instagram, no Facebook, em tantas coisas, assistindo televisão, fazendo qualquer coisa que não edifica, mas não temos coragem de passar 1 hora na presença de Deus. Já não oramos mais, já não lemos mais a palavra, distraídos, tanta distração, tanta coisa que esse mundo tem a nos oferecer, e não gastamos tempo na presença dEle. É por isso que estamos tão vazios, é por isso que não vemos mais tantos milagres, é por isso que não vemos mais tantos sinais, é por isso que existe um povo doente, é por isso que tem tanta gente indo para o inferno, porque falta crentes se posicionarem diante de Deus e avivarem o seu coração e viverem de verdade um avivamento, voltar para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, fazer da sua vida uma vida de oração, uma vida de temor, uma vida de renúncia, buscar a palavra de Deus, a verdade que liberta, carregar a presença do Senhor por onde quer que vá. Nós precisamos viver um avivamento. Avivamento é de dentro para fora. Pastor, por que você não trouxe um pregador famoso, um cantor famoso? Foram 3 dias aqui, sexta, sábado e domingo. A gente podia chamar um cantor, um pregador famoso e lotar essa igreja aqui. Tantas igrejas fazem congresso, conferência nesse período de carnaval para lotar a igreja, fazer algo legal que vai aparecer no vídeo, na foto, a igreja lotada.
Sabe, irmãos, eu penso um pouco diferente. Muitas pessoas se movem por evento e enchem uma igreja por conta de um pregador famoso, de um cantor famoso. Mas eu acredito que ainda tem um povo que tem sede pela presença de Jesus, e a presença dele é a única coisa que importa. Eu não quero atrair multidões por conta de um nome de alguém famoso. Eu quero atrair pessoas nesse lugar que estão sedentas pela presença de Jesus. Pessoas que não se movem por evento, mas que se movem pela presença de Deus. Pessoas que não se importam com quem vai pregar, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Eu não quero saber se é o pastor A, B, C, se é o cantor ou outro. Eu quero saber se Jesus vai estar lá. Eu quero saber se a presença de Deus está naquele lugar e se a palavra de Deus está sendo pregada naquele altar. É isso que eu quero saber. Porque é assim que a gente gera um avivamento. Não é um ajuntamento, mas são pessoas sedentas pela presença de Deus. A gente começa um avivamento assim. Você está aqui não é por um pastor famoso, você está aqui não é por um cantor famoso. Nós temos um time maravilhoso de louvor aqui. O pastor é mais ou menos, mas o time de louvor é muito bom. E a gente não está aqui por eles, nem pelo pastor, nem por ninguém. A gente está por Jesus. E é assim que a gente gera um avivamento. Porque poderia vir um pastor famoso, um cantor famoso, lotar essa igreja, mas o que adianta uma igreja cheia de gente vazia? O que adianta uma multidão, mas ninguém que está de fato ali sedento pela presença? Eles querem apenas fazer uma selfie para postar no stories, querem apenas tirar uma foto com alguém que é famoso. Mas não tem ninguém que é mais famoso do que Jesus. O nome dele está acima de todo nome. A presença dele é a única coisa que importa. Enquanto Jesus estiver na casa, a presença dele é maior, e isso é suficiente. Ele é o centro. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente não começa um avivamento dessa maneira, fazendo um movimento, fazendo desse altar um palco para artistas virem aqui fazer sua performance. Tantos homens de Deus que se corromperam, tantos homens que se venderam e que têm tratado a noiva de Cristo como cliente. Não, quanto que vocês vão me pagar para eu ir cantar, para eu ir pregar? Sabe, homens que se venderam, homens que um dia o Senhor entregou dons, entregou talentos, um dia o Senhor gerou canções, um dia o Senhor decidiu soprar o nome, mas que se esqueceram de onde saíram. Se esqueceram que um dia estavam ali por causa dele, mas que agora fizeram disso um comércio. Eu não aceito viver dessa maneira. Trazer pessoas para o nosso altar que estão tratando as coisas de Deus como se fosse um comércio, que estão se vendendo, que só vem pregar se a oferta for certo valor, e que só vem cantar se tiver tal condição. Não, aqui não, irmão. Aqui não é um palco, aqui é um altar, aqui é a casa do Senhor. Aqui é um lugar onde a presença de Deus é exaltada, onde Ele é o centro, onde Ele é o alvo de tudo. Nada mais importa. O avivamento vai acontecer quando a gente de fato olhar para isso, entender que Jesus é o centro de tudo. Aí você vai viver um avivamento. Aí o Espírito Santo de Deus vai te preencher, e aí você vai ver que nada mais importa, que nada mais faz sentido, que tudo que faz sentido na sua vida é a presença dEle. Nós fizemos aqui um evento para dentro, pastores da casa, gente de dentro. E você está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, porque você veio buscar a presença dEle. Você vai sair daqui avivado, porque é a presença dEle que te trouxe nesse lugar. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, o princípio de tudo, a gente vai ver em Atos dos Apóstolos. Eles viveram um avivamento. Eles viveram no dia de Pentecostes. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não diz se eles estavam animados, não diz se eles estavam em êxtase, mas diz que eles estavam reunidos. Estavam ali perseverantes, aguardando pela promessa de Deus. Estavam juntos, orando, buscando a presença de Deus. Então de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e a casa onde eles estavam foi cheia. Línguas como fogo repousaram sobre cada um, e
todos ficaram cheios do Espírito Santo. Só que aqui está uma coisa que a gente precisa prestar atenção: o texto não termina no fogo, o texto não termina na manifestação do Espírito, o texto não termina no barulho. O fogo caiu, o Espírito de Deus foi derramado, mas o efeito desse avivamento que eles viveram só aparece alguns versículos depois. Olha o que diz a palavra no verso de número 37. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Quando as pessoas ouviram a palavra, elas ficaram aflitas em seu coração e começaram a perguntar: o que nós vamos fazer? E Pedro, ele não responde dizendo: canta mais alto, vem mais um culto, vai ler mais a palavra. Não, ele fala: arrependam-se. Ele é muito claro, ele é muito direto: arrependam-se. O primeiro fruto do avivamento não foi uma euforia. O primeiro fruto do avivamento não foi sapatear, não foi pular, foi arrependimento. Esse foi o primeiro fruto de um avivamento. Uma igreja avivada é uma igreja de pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Porque quando temos um encontro genuíno com Ele, nós entendemos que temos pecado. Todos nós. Eu sou o primeiro a falar isso. Essa palavra, antes de ir de encontro a você, ela vem de encontro a mim. Se nós queremos viver um avivamento, precisamos primeiro nos arrepender dos nossos pecados. Essa foi a direção de Pedro: arrependam-se. O primeiro sinal de que de fato o Espírito Santo caiu não foi o fogo, não foi o grito, foi o arrependimento, o quebrantamento. O povo não saiu daquele lugar dizendo: nossa, que culto poderoso, nossa, como que foi tremendo esse vento, esse barulho, uau! Não, eles saíram de lá dizendo: o que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso deixar para trás? O que eu preciso me arrepender? O que eu preciso mudar? Isso é avivamento. E quando a gente continua lendo o livro de Atos, que conta a história da igreja primitiva, isso ainda vai ficar mais claro em Atos capítulo 19, verso 18. Olha o que diz: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Confessavam os seus pecados. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Uma dracma representava um dia de trabalho. O valor daquilo que eles queimaram era 50.000 dias de trabalho, representado 166 anos de trabalho, alguns milhões de reais se a gente converter para o dia de hoje. Arrependimento genuíno reflete numa entrega, onde a gente não olha para o valor daquilo que a gente está deixando para trás, onde a gente publicamente queima as nossas pontes com o passado, onde a gente publicamente queima tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo de Deus, onde a gente de fato abre mão de tudo para viver essa nova vida com Deus. Isso era o fruto do arrependimento. Eles queimaram aquilo que trazia segurança financeira para eles. Demonstrou ali o arrependimento genuíno. Quando avivamento é verdadeiro, o valor das coisas muda. Aquilo que antes era lucro vira lixo. O que antes dava dinheiro agora ofende a presença de Deus, então eu decido abrir mão. Avivamento é abrir mão daquilo que te prende. Será que ainda tem valor para você hoje, mas que já perdeu valor para Deus, que você precisa queimar, que você ainda não teve coragem de queimar? O texto termina dizendo assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Agora preste atenção, a palavra só cresceu depois da confissão. A cidade só foi impactada por esse avivamento quando houve renúncia, quando houve quebrantamento. E o avivamento não ficou só preso ali dentro da igreja, dentro daquelas 4 paredes onde eles estavam reunidos. O avivamento tocou uma cidade, mudou os ambientes em volta, porque avivamento gera isso. Avivamento gera mudança de comportamento, abandono de pecado, transformação que todos podem ver, não é só algo que se sente. O avivamento não é algo que você vai sentir, é algo que você vai
viver. A gente olha para a história da igreja e vê que isso continua mais adiante, muitos anos depois. Quem aqui já ouviu falar no avivamento da Rua Azusa? O avivamento da Rua Azusa é um avivamento muito conhecido que aconteceu no ano de 1906 em Londres, onde um homem chamado William Seymour, ele começou uma busca intensa pelo Senhor, e ele, de joelhos dobrados, orava, clamava pelo Senhor, e até que o Espírito Santo encheu aquele lugar onde ele estava ali buscando pelo Senhor. A história vai contar que pessoas que passavam na rua eram atraídas por aquela presença e não sabiam explicar o que era. Pessoas no meio da rua se prostravam, se quebrantavam. Pessoas que passavam perto eram curadas. Pessoas viveram experiências sobrenaturais com Deus. Sabe, esse homem, ele era um homem simples, um homem que era cego de um olho, um homem que era rejeitado. O lugar onde ele escolheu se reunir, o lugar onde ele escolheu para viver essa vida de oração não era um lugar com uma estrutura, não era um lugar que atraía as pessoas por conta de um evento, mas era um lugar onde o Senhor decidiu derramar a presença dele. E onde o Senhor decide derramar a sua presença, se torna irresistível. Se torna irresistível ao ponto das pessoas virem de tantos lugares. E eu creio que a nossa igreja vai viver esse avivamento. Eu creio que pessoas vão passar por essa rua e não vão saber explicar o porquê, mas terá algo que vai puxar elas para dentro desse lugar. Eu creio que essas ruas em volta onde há prostituição serão alcançados pela graça do Senhor e abandonarão uma vida de pecado. Serão restaurados. Pessoas que virão drogados e sairão daqui curados, sairão limpos. Outros entrarão aqui em pedaços e serão restaurados. Eu creio que a nossa igreja, a partir de você, de cada um de vocês, vai viver um avivamento que vai tocar a cidade de São Paulo, em nome de Jesus. É assim que Deus faz. De um lugar simples Ele pode incendiar uma cidade e levar esse avivamento para tantas nações. Nenhum avivamento verdadeiro na história da igreja começou com muito barulho, com muito evento. Todos começaram com arrependimento, com quebrantamento. É por isso que a gente precisa dizer nesse último dia, a gente ainda tem mais um culto à noite, esse é o segundo culto desse último dia, mas a gente precisa falar isso: não existe avivamento sem arrependimento. Fala para quem está do seu lado: não existe avivamento sem arrependimento. Eu quero liberar algumas chaves aqui para vocês, algumas verdades. Tem alguém pegando isso comigo aqui, em nome de Jesus? A primeira delas é que o avivamento começa com uma morte. No livro do profeta Isaías, o texto que nós lemos aqui no começo, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão do Senhor. No ano em que morreu. O profeta poderia dizer no ano em que estava tudo bem, no ano em que as coisas pareciam que iam melhorar, no ano em que a gente estava vivendo uma vida estável, mas foi no ano em que houve morte, no ano em que houve uma perda significante. Sabe, o rei Uzias foi um rei que trouxe estabilidade, trouxe prosperidade, trouxe segurança para o seu povo, mas também foi um rei que terminou mal, terminou tomado pelo orgulho, tentando usurpar funções que não lhe pertenciam. Sabe, o rei Uzias, ele representa aquilo que muitas vezes ocupa o lugar de Deus no nosso coração: a segurança humana, a estabilidade financeira, a autossuficiência, o controle de tudo. E essa é uma chave para nós vivermos o avivamento. Enquanto Uzias estava vivo, Isaías nunca havia visto o Senhor daquela forma. Algumas visões só vão acontecer depois que algumas coisas morrerem. Algumas visões só vão acontecer depois que certas coisas morrerem em nosso coração. Sempre vai existir algo que precisa morrer para que a visão de Deus seja restaurada. Pode ser o orgulho, pode ser um pecado que você ainda tolera, pode ser o controle, pode ser algum lugar que você ainda se apoia, alguma segurança que você ainda tem a ter, a dependência de pessoas, de sistemas. O que ainda precisa morrer no seu coração para que você tenha uma visão clara do Senhor na sua vida? O que precisa morrer? Fala para quem está do seu lado: avivamento começa com rendição. Precisamos nos render a Ele, precisamos entregar tudo a Ele. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Ele não habita num trono dividido. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada. Precisamos entregar tudo a Ele, entregar todo o nosso coração.
Não existe avivamento sem rendição. Jesus, ele confirma isso no Evangelho de João, no capítulo 12. Ele diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Não existe fruto sem morte. Não existe avivamento sem renúncia. Tem coisas que precisam morrer para que possa gerar fruto na sua vida. Tem coisa que precisa morrer no seu coração para que você tenha uma visão clara de Deus, para que Deus comece a frutificar aquilo que Ele já prometeu, aquilo que Ele já tem para você. Em segundo lugar, quem vê a santidade de Deus vê o próprio pecado. Quando Isaías ele vê o Senhor, algo poderoso acontece. Ele não começa a profetizar, ele não começa a ministrar, ele não começa a apontar o dedo para os erros da nação. Ele começa a olhar para dentro de si. Ele cai em si. No momento em que ele vê o Senhor, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías não disse: ai deles, ai da nação, ai daqueles que estão perdidos. Não, ele disse: ai de mim. Ele olhou para dentro. O verdadeiro avivamento não começa com crítica. O verdadeiro avivamento começa com um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Foi assim que começou o avivamento, olhando para dentro de si, não apontando o dedo, mas olhando para si mesmo. Quando a santidade de Deus ela se manifesta, a primeira coisa que ela revela não é o pecado do outro. Tem gente que está num momento como esse e está pensando: ih, fulano, ó, rapaz, essa palavra é para fulano, cara. Tem gente que se deixar catuca até o irmão que está do lado. Recebe aí, varão, é para você essa palavra. Mas o que Deus está dizendo é que cada um de nós devemos olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós. O que ainda precisa morrer? Qual o pecado que a gente precisa ainda abandonar? Qual é o pecado que ainda insiste em permanecer? O que é do velho homem que ainda insiste em caminhar com você durante a sua nova vida? O que você precisa abrir mão? Qual pecado você precisa deixar? O que ainda tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Você não vai viver um avivamento pleno enquanto ainda tiverem essas coisas em seu coração. Enquanto ainda você não olhar para dentro de si e disser: ai de mim, você não vai ter uma revelação clara de Deus. Não vai viver um avivamento. Mas no momento em que você tiver esse quebrantamento, esse arrependimento, olhar para dentro de você e decidir abandonar, romper com tudo, você vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai viver avivamento. Davi, ele entendeu isso. Ele escreveu no Salmo 51, verso 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Avivamento não produz arrogância. Avivamento produz humildade. Avivamento produz arrependimento. A Larissa ontem estava lendo um livro chamado Generais de Deus. Um livro fantástico. Conta a história de grandes homens e mulheres que foram avivalistas, homens que fizeram coisas incríveis no reino. Muitos usados com dons de cura, manifestações sobrenaturais. E uma dessas mulheres, generais de Deus, chamada Kathryn Kuhlman, ela escreveu algo que eu queria compartilhar com vocês, que mostra exatamente isso. A humildade que o Espírito Santo de Deus ele produz em nós. Quando nós somos avivados, como somos cheios do Espírito Santo, a gente não fica com ar de superioridade. A gente não fica arrogante, a gente se torna humilde. Olha o que ela escreveu: eu nunca diria que já recebi qualquer dom. Desconfio de pessoas que se vangloriam de ter este ou aquele dom. A maior das graças cristãs é a humildade. Tudo que sei é que meu corpo está rendido a Ele para ser cheio do Espírito Santo. E qualquer coisa que o Espírito Santo tenha me dado, qualquer resultado na minha vida, não é Kathryn Kuhlman, é o Espírito Santo. Eu tenho medo de entristecer o Espírito Santo, pois quando o Espírito Santo é tirado de mim, é que sou a pessoa mais ordinária que já viveu. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais humildade a pessoa tem. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com gente que chega se autopromovendo. Não, porque eu sou muito usado, eu tenho o dom tal, eu faço, eu aconteço, eu curo, eu revelo, eu faço. Tudo eu. A gente não tem nada. Quem sou eu?
Se eu tenho qualquer coisa, qualquer graça, é porque Ele derramou sobre a minha vida. Eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um vaso nas mãos do oleiro. Ele age da forma que Ele quer. Não é o vaso que determina o que o oleiro faz, mas é o oleiro que determina aquilo que o vaso vai fazer, aquilo que vai ser útil, aquilo que é o propósito do vaso. Quem somos nós? Ai de mim, sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais nós reconhecemos que é Ele quem faz. Não fazemos nada. Deus, Ele pode te usar pela sua infinita misericórdia. Ele pode usar quem Ele quiser na sua soberania. Mas quanto mais cheio do Espírito Santo, mais nós reconhecemos que é Ele quem ministra, que é Ele quem faz, é Ele quem cura, é Ele quem revela. Em terceiro lugar, não existe avivamento. Eu queria que você anotasse isso em algum lugar. Não existe avivamento sem arrependimento. Isaías viveu isso de forma pessoal. Isaías experimentou isso diante de Deus. E esse padrão é o mesmo que Ele estabelece para todo o seu povo ao longo de toda a Escritura Sagrada. Não existe avivamento sem arrependimento. Deus não muda o método. Ele continua sendo o mesmo. O próprio Senhor, Ele declara isso em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba a ordem do texto. Ele não está dizendo da cura no começo do texto. Ele não começa falando de prosperidade no começo do texto. Ele começa falando de arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar é reconhecer que não está tudo bem, é descer do pedestal, é parar de se justificar. Se o meu povo orar, quem vive uma vida de oração, vive uma vida de dependência, quem se arrepende e volta a depender. Eu não tomo nenhuma decisão sem orar, eu não começo o meu dia sem orar. Eu entendo que eu dependo totalmente da graça e da misericórdia do Senhor. Se você se humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Buscar a face é buscar a Deus por quem Ele é. O texto não está dizendo buscar as mãos de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando apenas as mãos do Senhor e aquilo que Ele pode nos dar, aquilo que Ele tem para nos oferecer. Mas o que a palavra de Deus diz é que se nós buscarmos a sua face, buscarmos a Ele por quem Ele é, buscar conhecer quem Ele é, buscar conhecer, buscar ter intimidade com Ele e se afastar dos seus maus caminhos. Aqui é uma decisão, é uma ruptura, é se afastar, é romper, é quebrar as pontes com o passado, é viver uma nova vida, é se afastar dos maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Avivamento não é Deus passando por cima do pecado para nos fazer sentir bem. Avivamento é Deus tratando o pecado para nos fazer livres. Porque Deus, Ele não vai ungir, Ele não vai derramar do seu Espírito aquilo que Ele ainda quer curar, o coração que ainda não está liberto. O apóstolo João, ele confirma esse princípio. Deus primeiro limpa o altar, depois Ele envia o fogo. Se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Onde há luz não há espaço para trevas. Onde há luz o pecado perde força. Onde há arrependimento a graça do Senhor flui. É por isso que o fogo só permanece onde há arrependimento contínuo. Sem arrependimento o fogo vira apenas uma emoção passageira. Sem arrependimento o avivamento vira apenas um evento. Sem arrependimento a chama pode até acender, mas ela não permanece. O avivamento verdadeiro não começa quando o pecado é ignorado. Ele começa quando o pecado é confessado, quando ele é abandonado, quando ele é tratado na presença de Deus. E é isso que o Senhor está nos chamando para viver. Arrependam-se. É assim que começa um avivamento. A quarta verdade que eu quero liberar para você é que o arrependimento ele gera um envio. Depois da visão, depois do ai de mim que Isaías falou, existe o eis-me aqui. Olha o que diz o texto. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Só agora, depois de ser purificado, depois de ser tratado, depois do arrependimento, é que ele ouve o chamado. Deus não perguntou quem enviarei no primeiro versículo, não perguntou no terceiro versículo,
não perguntou no versículo 5. A pergunta só veio depois do altar, porque a ordem nunca muda. Primeiro a gente recebe uma revelação de Deus. Essa revelação faz com que a gente olhe para dentro de nós mesmos e gera em nós um quebrantamento, um arrependimento. Esse arrependimento gera uma purificação. Nós somos tratados por Ele, somos purificados, e aí sim somos ungidos, somos cheios do Espírito Santo para sermos enviados. Revelação, quebrantamento, purificação e envio. Deus não libera envio sobre altar negligenciado. Ele pode até usar alguém na sua soberania, mas um verdadeiro envio legítimo, vai nascer de um coração que foi tratado. O eis-me aqui só tem peso quando vem depois do ai de mim. Muita gente quer um microfone do versículo 8, sem passar pelo fogo do versículo 7. Quer ser enviado, mas não quer ser purificado. Quer propósito, mas não quer se arrepender. Só que Deus não pula etapas. Antes de você ser enviado, antes de Deus te levar para cumprir o seu propósito, Ele quer usar você, quer te levar para cumprir grandes coisas nele, quer fazer com que você possa alcançar a sua cidade, o seu bairro, a sua família. Mas antes, Ele quer curar o seu coração. Antes Ele quer purificar você. Ele quer tratar o altar do teu coração. Foi assim também com a mulher samaritana. A gente ouviu essa pregação na sexta-feira. A mulher samaritana era uma mulher rejeitada por todos. Os judeus eram inimigos dos samaritanos. Aquela mulher, ela ia pegar água no poço no meio-dia para que ela não tivesse contato com ninguém. Era uma mulher rejeitada pela sociedade. Uma mulher que já tinha tido 5 maridos. Era uma mulher que era excluída do meio do povo. Ela ia num sol escaldante de meio-dia sozinha buscar água. Jesus decide passar por Samaria para ter um encontro com aquela mulher, porque Ele queria revelar quem Ele era para ela. Tanto que Ele fala: haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela estava se revelando como o Messias, como aquele que havia de vir. E aquela mulher então teve uma revelação de quem Cristo era. E a revelação gera quebrantamento, o arrependimento. Aquela mulher naquele momento se arrepende de uma vida de pecado, se arrepende do seu passado. Aquela mulher que se quebranta diante dele, então ela é purificada. Jesus diz para ela: se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquela mulher, depois do encontro com Jesus, depois da revelação, depois do quebrantamento, depois da purificação, ela vai à sua cidade e ganha toda a cidade para Jesus. Ela começa a testemunhar de Jesus. Ela começa a falar: ei, eu conheci o Messias, eu encontrei aquele que havia de vir, Ele está aqui nesse lugar. E ela então começa a pregar o Evangelho. Mas teve um processo. Teve a revelação, teve o quebrantamento, teve a purificação. Só depois teve o envio. Sabe, eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres aqui nesse lugar que serão avivados. Homens e mulheres que vão tocar essa cidade. Sabe por que eu não me preocupo? A gente, algum tempo atrás, abriu mais um horário de culto. A gente está na semana do carnaval, muita gente viajando. Mas eu creio que no ano que vem, na mesma semana do carnaval, olha para o lado aí, você vai ver algumas cadeiras vazias. Mas eu creio que no próximo ano a gente vai ver essa igreja cheia, sem precisar chamar convidado, cantor, pregador, porque você vai alcançar sua família, porque você vai alcançar o seu condomínio onde você mora, porque vão ter pessoas que vão vir para Jesus porque viram uma transformação que você viveu, e porque você carrega a presença de Deus, porque você está tão cheio que elas também querem conhecer esse Jesus, elas também querem conhecer essa presença que você carrega. E é por isso que nós cremos que a nossa igreja vai viver um avivamento. Pessoas que foram transformadas, quebrantadas, que tiveram no altar do seu coração, tratados, curados, vão carregar esse fogo do Espírito Santo. Eis-me aqui, só tem peso depois do ai de mim. Quando você passa pelo processo, Deus faz de você resposta para outros. Quando você passa por esse processo, Deus faz de você resposta para outros. Você vai carregar essa resposta que o mundo precisa. Repita comigo: avivamento começa em mim. O profeta Joel, ele diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões.
até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O texto começa dizendo: depois disso. Depois do quê? Depois do arrependimento, depois do retorno, depois de você voltar, depois do altar ser restaurado, depois de você voltar ao primeiro amor. O derramamento do Espírito nunca vem antes desse alinhamento no nosso coração, ele vem depois disso. Ele vem depois. O Espírito é derramado onde há fome e sede pela presença de Deus, onde há quebrantamento, onde há um retorno ao primeiro amor. É por isso que nesse terceiro dia do Aviva São Paulo, a mensagem é simples para você. Avivamento não é quando Deus visita a igreja, é quando a igreja volta para Deus. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5 diz: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. É tempo de voltar ao primeiro amor. Essa igreja tinha uma perseverança, essa igreja tinha trabalho, essa igreja, porém, tinha perdido o primeiro amor. E para Jesus isso é o mais importante. Para Jesus, perder o primeiro amor é perder o centro de tudo. Ele não disse: cantem mais alto, façam mais cultos. Não, ele disse: voltem ao primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependam-se. O caminho de volta sempre começa pelo arrependimento. Voltar ao primeiro amor não é voltar a uma emoção do começo, mas é voltar à prioridade do começo. É quando Jesus deixa de fazer parte da sua agenda. Você para de tentar encaixar Ele na sua rotina e Ele começa a fazer parte do centro da sua vida. Quando Ele toma o primeiro lugar no seu coração, isso é avivamento. É quando você ora não porque precisa de algo, mas porque sente saudade da presença dEle. É quando obedecer deixa de ser um peso e se torna um prazer. É quando o pecado volta a incomodar e você não tolera mais. É quando a palavra volta a te confrontar e quando o altar volta a ser necessário. Não é 3 dias de evento, mas uma vida rendida no altar. E tudo aquilo que nós falamos aqui vai convergir para um ponto. Isaías viu o Senhor, reconheceu o seu pecado, foi purificado, então foi enviado. Revelação, arrependimento, purificação e envio. Revelação, arrependimento, purificação e envio. É assim que se vive um avivamento. Como viver um avivamento? Dessa maneira: revelação, arrependimento, purificação e envio. Avivamento não é sentir algo diferente, é viver diferente. É acordar amanhã e você continuar rendido. É fechar a porta do seu quarto e manter o seu altar aceso. É escolher a santidade quando ninguém está olhando. É proteger o seu coração, é guardar a sua mente, é tratar o pecado rápido, é manter a chama acesa, o amor vivo. É tempo de voltar ao primeiro amor. Feche os seus olhos no seu lugar. Comece a se lembrar de onde você caiu. Comece a pedir perdão a Ele. Comece a reacender essa chama no seu coração. Comece a clamar por esse avivamento. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Feche os seus olhos, comece a orar ao Senhor. Comece a pedir perdão a Ele. Comece a falar com Ele. Comece a se lembrar de onde você caiu. Comece a colocar lenha nesse altar. Comece a soprar essa brasa para que o fogo se acenda. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Esse é o nosso clamor, Senhor. Nós clamamos por esse avivamento. Não queremos um avivamento superficial.
Não queremos apenas um barulho, uma emoção, mas queremos esse avivamento pessoal. Queremos corações avivados para a glória do Senhor. Corações que vão queimar e que vão colocar o Senhor no centro. Vidas rendidas a Ti, pessoas arrependidas, quebrantadas genuinamente, para viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. E então nós cremos que o Senhor derramará do Seu Espírito sobre toda a carne, e nós seremos cheios, Pai, cheios do Espírito Santo de Deus, para tocar essa cidade, para tocar esse estado, para fazer a diferença. Homens e mulheres posicionados, que carregam esse avivamento, dia após dia, dia após dia. Não queremos apenas um evento, não queremos apenas um momento, mas queremos uma vida rendida ao Senhor, uma vida de avivamento. O que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. O que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Feche os seus olhos no seu lugar. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. A gente não pode sair daqui sem fazer essa oração, que é a oração mais importante dessa tarde. Eu creio que o Espírito Santo já está quebrantando corações aqui. Eu creio que já tem gente sendo avivada aqui nessa tarde. Não um avivamento superficial, mas um avivamento que é de dentro para fora. E todo avivamento começa com uma decisão. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Você vai repetir comigo essa oração, que é a oração mais importante desse dia. Repita comigo em alta voz, diga: Senhor Jesus. Diga mais alto: Senhor Jesus. Nessa tarde eu decido viver um avivamento. Eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida com o seu sangue, para que nunca se apague. Ainda comigo, diga: Senhor Jesus, eu que um dia me afastei, me desviei, arrependido, quero voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Eu quero voltar ao primeiro amor. Me recebe de volta, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados no seu lugar, você que orou isso com sinceridade, você que orou dizendo: eu quero viver essa nova vida com Deus, eu quero ser avivado, eu quero viver e voltar ao primeiro amor. Você que confessa Jesus como seu Salvador, você que fez essa oração, talvez pela primeira vez, ou talvez você já orou isso em algum momento, mas hoje você orou com entendimento e com sinceridade diante do Senhor. Eu vou contar até 3. No 3, aí onde você está, você vai levantar sua mão o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Levanta sua mão aí o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Fica com a sua mão levantada aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aleluia. Oh! Eu tenho mais um convite. Você que levantou sua mão, vem aqui no altar. Sai do seu lugar, deixa eu orar por você aqui na frente. É tarde de avivamento. Todo avivamento começa com decisão, com posicionamento. Sai do seu lugar. Você que levantou sua mão, vem aqui, deixa eu orar por você. O que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. O que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. E a terra clama. Vamos, clame ao Senhor. Mais da presença, mais do Espírito Santo de Deus, mais do fogo. Nós queremos, Senhor, ver o céu descer. Arabaceio, darabarabaceio.
Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus me fala que tem gente que precisa estar aqui no altar. Gente que precisa voltar ao primeiro amor. Gente que um dia se apaixonou pela presença, mas o fogo apagou. Jesus deixou de ser o centro. A chama já está quase se apagando. Mas hoje o convite do Senhor para você é: volte ao primeiro amor. Rompa com a multidão. Não importa o que os outros vão pensar, é você e Ele. O convite é para você. O Espírito Santo está falando com você, não é coisa da sua cabeça. É com você que Ele está falando. Hoje é o dia de voltar ao primeiro amor. Hoje é o dia de voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. É tarde de restauração. É tarde de reconciliação. É tarde de salvação. É tarde de avivamento. Ele quer te avivar. Ele quer reacender a chama. Mas você precisa se posicionar. A gente vai repetir esse refrão mais uma vez. E você vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente. Eu peço que ninguém se mova agora. A gente já está terminando. Mas é com você que o Espírito Santo de Deus está falando. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, em nome de Jesus. Oh! Tem mais gente vindo aqui para a glória do Senhor. Aleluia. Estende suas mãos para cá. Vamos orar por cada vida aqui no altar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa tarde de salvação. Obrigado porque a sua palavra encontrou morada em corações aqui nessa tarde. Senhor, obrigado porque nós cremos que sairemos daqui avivados. Corações estão sendo, Senhor, acendidos agora, avivados agora. O teu fogo vai voltar a queimar nos nossos corações. Senhor, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco diante de Ti cada vida aqui, Senhor. Cada um que nessa tarde decidiu pelo Senhor. Cada um que nessa tarde decidiu entregar a vida a Ti, se reconciliar contigo. A Tua palavra diz que todos que creram, os que receberam o Seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Pai, eu te peço, recebe os Teus filhos. Perdoa os pecados dos Teus filhos, lança no mar do esquecimento. Escreve o nome deles no livro da vida com Teu sangue, para que nunca se apague. Deles uma nova história, um novo começo. Que não seja mais a maneira deles de viver, mas a Tua. Que sejam os Teus planos, os Teus caminhos que são melhores. Ah, Senhor, dá a eles a alegria da Tua salvação. E que eles possam, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Sela eles agora, enche com Teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para cá. Vocês que estão aqui na frente, a palavra do Senhor diz que num momento como esse tem uma grande festa acontecendo no céu. Você não está aqui entregando a sua vida para uma igreja, para uma religião, muito menos para um pastor. Mas você está entregando a sua vida para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E assim como os céus estão em festa, os anjos celebram, nós aqui na Lagoinha Barra Funda vamos celebrar por esse novo começo na sua história. Acende aí a lanterna do seu celular, você que pode. A gente vai contar até 3 e no 3 você vai virar, vai ver sua nova família fazendo uma festa linda para te receber. Em nome de Jesus, vamos junto, Lagoinha! Pode virar, seja bem-vindo! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com pelo menos 10 amigos. A gente deixou aqui do lado algumas sugestões também que podem edificar a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.